Capítulo 1. Características dos seres vivos. Entre o que diferencia os seres vivos da matéria bruta está a sua constituição por substâncias orgânicas e inorgânicas. As principais substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais, e as orgânicas são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Todos os seres vivos possuem uma organização celular comum, com exceção dos vírus. As células são estruturas muito pequenas e só podem ser vistas com o auxílio de microscópios. O microscópio é a descoberta da célula. Os fabricantes de óculos Hans e Zacarias descobriram que era possível observar objetos muito pequenos invisíveis a olho nu. Antony construiu um microscópio simples de lente única, utilizando-o para observar água estagnada e sangue. Nessas amostras, visualizou micro-organismos e hemácias. Robert Hooke desenvolveu o microscópio composto por duas lentes. Ao observar tanto o tecido vegetal morto quanto a rolha de cortiça em corte, ele identificou cavidades que denominou células. Não visualizou as células, mas o espaço em que elas ocupavam. Com auxílio de microscópios mais avançados, Mathias e o fisiologista de animais Theodor enunciaram a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. Repetindo, todos os seres vivos são formados por células. É importante que vocês memorizem esse conceito. Hoje, a teoria celular foi ampliada para o seguinte enunciado: a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Repetindo, a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Memorizem este conceito. Logo, os seres vivos, além de serem formados por células, suas atividades vitais dependem das propriedades que elas apresentam. Outra ideia importante é que toda célula vem de uma célula pré-existente. Organização celular. As plantas e os animais são formados por várias células com formas e funções diferentes. Por isso são chamados de seres pluricelulares. As bactérias, os protozoários e certas algas apresentam uma única célula, que faz todas as funções necessárias à sua sobrevivência, sendo chamados de seres unicelulares. Já os vírus apresentam funções necessárias à sua sobrevivência apenas quando estão dentro de uma célula de outro ser vivo. São classificados como seres de organização simples, acelulares. Os vírus são acelulares e as atividades que permitem a sua replicação e sua sobrevivência ocorrem dentro de uma célula hospedeira. Partes da célula. As células apresentam três partes básicas: a membrana celular ou plasmática, o citoplasma e o núcleo. Isso é importante, com certeza irá cair na prova. A membrana celular ou membrana plasmática envolve a célula e seleciona quais substâncias podem entrar ou sair desta. O citoplasma é o espaço entre o núcleo e a membrana celular, na qual se encontram várias estruturas, as organelas celulares. Os citoplasmas de células animais e vegetais são semelhantes. Nas células vegetais existem algumas organelas específicas, sendo o vacúolo de suco celular e os cloroplastos. Além das organelas, no citoplasma também estão presentes a água, os sais minerais e outras substâncias. O núcleo é o centro de controle da célula, pois guarda o material genético. Na maioria das células, o núcleo é delimitado pelo envoltório nuclear, que também é chamado carioteca. Tipos de célula. De acordo com sua organização estrutural, as células podem ser classificadas em procarióticas ou eucarióticas. Células procarióticas não têm envoltório nuclear, carioteca, então o material genético encontra-se disperso no citoplasma.
A única organela presente no citoplasma de células procarióticas é o ribossomo. Exemplo, as bactérias e as arqueias. Células eucarióticas apresentam envoltório nuclear, carioteca, e várias organelas envolvidas por membranas. As plantas e animais, as algas e os fungos são exemplos. Diferenças entre células animais e vegetais. A maioria das células apresenta membrana celular ou membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A estrutura da célula animal é composta de centríolos e lisossomos. Já a estrutura da célula vegetal é composta por parede celular, cloroplastos, vacúolo de suco celular. Nutrição. Os nutrientes fornecem energia para o funcionamento das células, conforme a forma de obtenção de energia. Os seres vivos podem ser classificados em autotróficos ou heterotróficos. Seres autotróficos produzem substâncias orgânicas por meio de substâncias simples, como gás carbônico, água e sais minerais. A fotossíntese, que serve como fonte de energia e como matéria-prima para os seres autotróficos, é o processo mais utilizado para essa finalidade. As plantas, as algas e algumas bactérias são exemplos de seres autotróficos. Seres heterotróficos não conseguem produzir substâncias orgânicas para sua nutrição. Precisam se alimentar de outros seres para obter energia. São seres heterotróficos os animais, os fungos, os protozoários e grande parte das bactérias. Reprodução. A reprodução permite que cada espécie no planeta origine descendentes e se perpetue. Existem dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada é o tipo de reprodução que conta com a participação de um único indivíduo. Bactérias se reproduzem dessa forma. Cada célula produz uma cópia do material genético e em seguida divide-se em duas. Reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução ocorre quando há junção de material genético entre indivíduos de uma mesma espécie, garantindo maior variabilidade genética entre os seres. Essa troca ocorre com a participação de células especiais denominadas gametas. O gameta masculino é denominado espermatozoide e o gameta feminino é denominado ovócito II. A fecundação é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Caso ela ocorra fora do corpo da fêmea, é denominado fecundação externa. Se ocorrer dentro do corpo da fêmea, é denominado fecundação interna. Metabolismo. Para obter energia, os seres vivos constroem e degradam substâncias no interior de suas células. O conjunto de eventos que permite a construção e a degradação de substâncias para manter a célula em funcionamento é denominado metabolismo. Exemplo, a fotossíntese e a digestão. Na fotossíntese, ocorre a construção de substâncias orgânicas. Na digestão, ocorrem processos metabólicos que degradam substâncias orgânicas. Crescimento. Utilizam a energia proveniente dos nutrientes para crescer. Evolução. Os seres vivos evoluem, sofrem modificações e transformações ao longo do tempo. Irritabilidade, sensibilidade e movimento. Todos os seres vivos são capazes de responder a estímulos e modificações do ambiente, ou seja, apresentam irritabilidade. Os animais têm sensibilidade, respondem de diferentes formas aos estímulos do ambiente. Nos animais, os movimentos são bastante elaborados e permite que eles se relacionem com os outros seres vivos e com o ambiente. Nas plantas, os movimentos são simples, reações aos estímulos do ambiente.